Você pode confiar em Deus porque Ele sempre está por perto. É uma das grandes vantagens de ir à casa de Deus. Porque às vezes você vai na minha e eu não estou lá. Alguém vai dizer assim, saiu de casa, agora não está ali, tá, foi resolver um problema ali. Você vai na casa do pastor Cleone, não está lá também, teve que sair, está trabalhando hoje. Vá na casa de Deus, Ele sempre está em casa. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos seguir aqui a nossa trajetória nas cartas paulinas. Estamos na carta aos Coríntios, capítulo 12 hoje. E o apóstolo inicia agora o seu argumento dentro de uma das coisas muito significativas para o cristianismo, especialmente para a igreja. Nós que somos pentecostais, valorizamos os dons espirituais e tudo que acontece. O apóstolo começa falando sobre os dons espirituais. No próximo texto vai falar sobre por que o Senhor deu dons espirituais diversificados, para diferentes pessoas, de maneira diferente, para ninguém ficar assim, se achando tal o tempo todo, né? Ele distribuiu a fim de promover a unidade da igreja. Depois vamos falar sobre o dom supremo, que é para você não pensar que esses dons espirituais faz você ser melhor e mais crente do que os outros, né? Quando você chega no capítulo 13, Paulo joga todos esses dons no chão e diz assim, olha, não vale nada sem o amor. E aí então você vai seguindo essa trajetória até descobrir quais são os verdadeiros valores do cristianismo. Mas aqui o apóstolo começa dizendo sobre as coisas que aconteceram conosco. Vocês eram guiados por ídolos mudos, eram idólatras, e o Senhor resgatou-nos de todas as nossas idolatrias e nos colocou aqui para que nós compreendêssemos algumas coisas espirituais. Você recebe dons espirituais, diversos dons espirituais, mas um só é o Espírito Santo que concede a todos. Você tem diversidade de serviços, né? Nós primeiro falamos dos dons, que são o Espírito Santo que concede. Mas depois falamos dos serviços, que é o Senhor que concede. Há diversidade de serviços, mas um só é o Senhor. Nós vamos encontrar isso também ao longo da Escritura, né? Todas as tarefas, todos os ministérios que o Senhor concedeu, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, mestre, tudo isso dentro de um serviçal que o Senhor convocou para o seu ministério a fim de servir. Fala-se também das realizações, das manifestações poderosas, da graça, dos poderes sobrenaturais que acontecem. Eu costumo dizer com todas as letras, a igreja não é sobrenatural, mas a igreja experimenta momentos sobrenaturais. A igreja não é emoção, mas experimenta momentos muito emocionantes, e isso precisa ser levado em conta a cada momento. São realizações importantes. Mas hoje o texto volta toda a nossa atenção para o que nós chamamos de dons espirituais. Tem algumas pessoas que, pelo fato de pensar que a igreja evoluiu no crescimento, no entendimento, na compreensão, deixou de ser espiritual. Não, a igreja é espiritual. E por isso a igreja tem dons espirituais. É importante que depois, no contexto de tudo, e você vai ver daqui até o capítulo 14, que o apóstolo vai ensinar que você tem dons espirituais e precisa saber utilizá-los. E hoje, então, para compreender quais são esses dons e de que maneira eles atuam, nós vamos dividi-los em 3 partes. Eu sempre gosto de dividir em 3 partes, porque facilita a compreensão. Quais são essas 3 partes? Primeiramente, nós vamos ver os dons que manifestam a sabedoria de Deus. Um dom da sabedoria da palavra, o dom da sabedoria do conhecimento, ou da ciência. Pulamos um pouquinho alguns outros e vamos para o dom do discernimento de espírito, onde Deus estará nos mostrando dons espirituais que revelam ou que demonstram a sabedoria divina. No segundo grupo de dons, nós vamos ver os dons que manifestam o poder de Deus. Fé, a fé que pode remover montanhas. Eu não estou falando agora da fé que você tem para seguir a Jesus como seu Senhor. Não, fé mesmo como dom da fé. O dom de fazer, de operar todos os milagres por meio da fé. Pela fé, você pode tudo. A fé é a coisa mais importante dentro do cristianismo, mas além de ter a fé para seguir a Jesus, além de ter a fé como base para você servir e agradar a Deus, você ainda tem a oportunidade de desfrutar de um dom exclusivamente da fé. Esse dom que Jesus falou assim, se você tiver como um grão de mostarda, bem pequenininho, você consegue fazer com que um monte se remova do lado para o outro. Ou seja, que todas aquelas barreiras intransponíveis que você acha que não tem jeito, com a fé, tudo é possível. Também vamos encontrar nesse dom que manifesta o poder de Deus, as curas que Deus faz. E é claro,
Deus é muito sábio, muito inteligente. Ele não saiu distribuindo assim, ele não pegou um bojo de dons espirituais, né? Eu já vi até uma pessoa dizer assim, eu tenho uns 9 dons espirituais. A primeira mentira que ele contou, que faltou logo a sabedoria, logo de cara. Que se ele tivesse os 9, ele não dizia isso. Já foi um primeiro equívoco. Deus não distribui a todo mundo. E depois você vai encontrar na sequência do texto, por que Deus não dá tudo para todos. Ou seja, tudo para uma só pessoa. Nós somos um corpo, querido. Nós somos a igreja do Senhor. Nós dependemos uns dos outros. E tem um que tem que fazer uma coisa, outro tem que fazer outra. Um tem que cantar, outro tem que tocar, outro tem que pregar, outro tem que profetizar, outro tem que interpretar. É tudo assim. Não é uma coisa na mão de todo mundo. Senão nós ficaríamos, imagine uma pessoa que não precisasse de ninguém. Como seria esse cristão no mundo, né? Às vezes o cara só tem um donzinho, como dizia o pastor Hilário, um donzinho ré de nada. E já se acha o tal. Imagine se ele tivesse todos. Dons de operação de milagres, de maravilhas, vai além desses dons da cura, né? São coisas tão extraordinárias que às vezes na mão de uma pessoa de fé, com toda a autoridade, né? Nós encontramos nos apóstolos, encontramos em homens de Deus que são capazes de realizar esses dons, de executar esses dons na presença de Deus. E aí então nós vamos encontrar o terceiro grupo de dons, daqui a pouco, que são os dons que revelam, que manifestam a revelação de Deus. Deus quer se manifestar, Deus quer conversar com você. Agora você pode baixar só um pouquinho o retorno aqui, porque depois... Deus quer se manifestar. Então ele vai usar mais um grupo de 3. São 3 para revelar a sabedoria, são 3 para revelar o poder, manifestar o poder, e são 3 para manifestar a sua revelação, que são os dons de profetizar. Deus quer falar com você. E lembre-se bem, não é um dom de profeta. Ninguém diga, eu sou profeta. Nós não estamos no Antigo Testamento. O último de todos os profetas chamava-se João Batista. Depois dele, não mais. Hoje tem dom de profetizar. É diferente de ser um profeta. Mas aí depois dos dons de profetizar, tem o dom de variedade de línguas. Tem muitas pessoas que perguntam assim, eu falei língua só no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e nunca mais eu falei. Você precisa pedir um dom a Deus. Falar em variedade de línguas é um dom espiritual, como qualquer outro dom da sabedoria, da fé, da cura, dos milagres, profetizar e tudo mais. E depois ainda vem para complementar isso um dom de interpretação dessas línguas. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, se não tiver um intérprete, não adianta a igreja ficar todo mundo gritando em língua estranha, falando o tempo todo bem alto, ninguém entende nada. Às vezes, se você orar com mais fé, com mais cuidado, Deus vai escolher alguém para interpretar e vai dar esse dom para ele interpretar. E quem sabe nós vamos receber uma grande mensagem da parte de Deus por meio desses dons espirituais. Para que servem esses dons espirituais, querido? Os dons espirituais são para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. E tem muitas coisas na Bíblia que se a igreja não tiver esses dons, se torna tão complexo. Imagine, o dom da sabedoria da palavra. Não quer dizer apenas que esse dom é do pregador ou daquele que ensina, não. Mas você já parou para pensar quando uma pessoa tem uma palavra certa na hora certa? Quando uma pessoa é confrontado com uma situação complicada, quando alguém vem de frente com ele, ou então quando está se passando por uma situação bem difícil, e alguém chega e diz assim, peraí. Gente, olha, só um minuto. Aí ele tem uma palavra certa para aquele momento. Aí você diz, meu Deus, ninguém tinha pensado nisso. Que inteligente, que coisa graciosa, que coisa linda. Nós podemos compreender, Deus falou conosco, né? Às vezes no Antigo Testamento tinha os sábios, como Aitofel e outros mais, que a Bíblia dizia que a sua palavra é como a palavra do próprio Deus. E às vezes até nas pessoas que não tinham muita, vamos dizer assim, não tinham muita cultura com o cristianismo, como por exemplo o Gamaliel, que tinha a capacidade de dizer, não, calma gente, não é por aí, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, e todas essas palavras. Então o dom da sabedoria da palavra, alguém que tem a palavra certa, na hora certa, alguém que sabe dizer exatamente o que precisa ser dito, alguém que sabe como falar isso e as pessoas compreenderem, alguém que tem esse dom que vai ser reconhecido como o dom da sabedoria da palavra. A palavra é uma das coisas que mais direciona as coisas. Você sabia que as pessoas não fazem o que eu não falam o que eu não entendo o que eu falo, não fazem conforme eu falo, fazem conforme entende. Então se eu falar fogo e você entender água, é água que você vai trazer. Aí eu posso dizer 1 milhão de vezes, mas foi fogo que eu falei, mas nós entendemos água, é o que entende que vale. Então com o dom da sabedoria da palavra, você vai tentar transmitir aquilo que o povo entende.
E esta é uma coisa fundamental no cristianismo. Como também tem o dom da ciência, o dom de conhecer as coisas. Então, olha, tem algumas coisas na Escritura Sagrada, dessa questão da sabedoria, da ciência, do conhecimento, que você leu a Bíblia e olhou para cá e olhou para lá, leu uma vez, duas vezes, não entendeu nada. Aí você se depara com uma situação, meu Deus, isso é muito complicado. Aí vem uma pessoa, às vezes até muito simples. Isso não está relacionado com intelecto, isso não está relacionado com faculdade teológica, isso não está relacionado com capacidade vamos dizer, de quantos anos você passou numa faculdade, não, está relacionado com um dom espiritual. O sujeito abre aqui e diz, eu já sei o que Deus quer falar aqui, olha, ele está falando assim, assim, começa a dar uma verídica, uma forte, uma real interpretação. E você diz, meu Deus, como eu não tinha enxergado isso, que coisa linda, são dons que fazem você conhecer. Por isso que Deus não dá para todo mundo. Você já viu que lá nos ministérios, né, no serviço do mesmo Senhor, Ele deu uns para apóstolo, que é o fundador da igreja, outro para profeta, né, aquele que profetiza, que é aquele, eu sempre uso os 5 dedos da mão, que é o apóstolo, que é a base que funda tudo, o profeta, aquele que aponta as necessidades ou os erros, o evangelista, que é o maior, o que mais aparece, e o de pastor, que é o dedo anular, que é o casado com a igreja, e aquele bem pequenininho, esse dedinho pequenininho que representa o mestre, que é aquele que tira a terra do ouvido. Você consegue compreender coisas fantásticas, aquilo que você não compreendia de maneira nenhuma. E aí vem alguém com a sabedoria da ciência, que conhece tudo na presença de Deus, que é revelado a ele tudo, e ele diz, não, meu querido, esse é o entendimento, essa é a hora, essa é a coisa que você tem que fazer, é isso que o Senhor está dizendo, essa compreensão é isso, e nós precisamos, irmãos, disso, nós precisamos de homens que tenham esta sabedoria dentro da igreja. Por que nós não buscamos dons espirituais? Por que o povo não pede? Por que geralmente quando as pessoas pedem dons espirituais, pedem só profecia? Porque nós encontramos lá no texto, nós vamos ver isso nos capítulos posteriores, que o dom de profecia é superior. Mas veja só, é superior ao dom de línguas. Naquele contexto, você está falando sobre dom de línguas. E dom de línguas, é claro que se você vai falar profetizando e as pessoas vão entender o que você está dizendo e vai se edificar a igreja, maravilha. Mas não é superior ao dom da sabedoria. A sabedoria faz com que todas as coisas andem nos seus devidos caminhos. Lembra-se do Provérbios capítulo 8, dizendo sobre a sabedoria, que ela é quem tem a sabedoria, é como se tivesse assim, é como se colocasse joias preciosas no seu pescoço, é como se tivesse toda a luz do entendimento. E quem a possui tem riquezas espirituais e tem tudo que tem na mão. Lembre-se do Salomão, como era um homem sábio, que tinha todas as coisas ao seu conhecimento. Então, é preciso o dom de Deus. E a sabedoria da palavra e a sabedoria da ciência são dons espirituais, fundamentais para o bom desenvolvimento da igreja. Deus revela a sua sabedoria com a palavra, com a ciência e com o discernimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia, na igreja primitiva, naquele momento das doações, né? Todo mundo doando, e doar é uma coisa linda naquele contexto. Os irmãos pensando assim, olha, vamos ajudar uns aos outros, porque o Senhor está voltando, nós temos que evangelizar o mundo o mais rápido possível, vamos pregar. Então, eu vendi a minha casa, eu não preciso mais do dinheiro, eu vou entregar tudo aqui para a igreja, para servir o Senhor, e vamos evangelizar o mundo, vamos sair todos nós estamos doando nossas vidas ao Senhor. Então, o que nós temos agora não é importante. E aí foi que surgiu o Barnabé, que pegou as suas propriedades, vendeu tudo e levou tudo para a igreja. Geralmente quando as pessoas fazem isso, glória a Deus, que unção, que homem humilde, que homem crente, que homem bom, olha que fé. Barnabé chegou e vendeu tudo e deu tudo para a igreja. E isso provoca de certa forma assim, até uma certa inveja em algumas pessoas, né? Foi o caso de Ananias e Safira, que disse assim, pronto, agora só dá o Barnabé aqui nessa igreja. Barnabé que fez, que aconteceu, que irmão Barnabé, porque tá, eu também vou vender o meu. Aí ele vendeu as suas propriedades, mas você sabe como é que é a pessoa que tem mais dificuldade de se desprender. Quando foi na hora de entregar, ele disse assim, acho que é melhor a gente não entregar tudo não, é muito dinheiro, é muita grana, né? É igual o dizimista, por exemplo. O dizimista, quando ele está ganhando R$100, ele dá 10 e fica feliz da vida, 10 conto de dias. Quando ele ganha R$1.000, ele diz assim, rapaz, eu trouxe 100 agora, glória a Deus. Se ele ganhar R$100.000, ele falou, pô, 10 mil? É muito. Eu vou dar 1.000 e lambo os beijos. Não é assim que as pessoas fazem?
Foi isso que aconteceu, foi o Espírito que entrou em Ananias e Safira, eles conversaram, não, a gente vai dar só a metade, mas só a metade não tem a mesma repercussão do Barnabé, porque Barnabé deu tudo, só a metade não tem o mesmo valor que Barnabé, só a metade não dará a nós o mesmo prestígio de Barnabé, porque ele deu só a metade, ele deu tudo. Não, mas a gente dá a metade e fala que foi tudo, é simples assim. Mas ele não contava com uma coisa, discernimento espiritual. Caiu na conversa e foi a hora que Pedro perguntou: esse é tudo? Sim, é tudo. Tudo. Está aqui, nos pés do Senhor. E aí Pedro diz assim: por que você se atreveu a mentir para o Espírito Santo? Ora, quem mente para o Espírito Santo, ele ignorou o fato de Pedro ser um homem cheio do Espírito Santo, e o homem cheio do Espírito Santo tem discernimento. Aí Pedro diz assim: você nunca mais vai mentir para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Você vai ser o exemplo de todos. Vai morrer agora. Aí ele morreu. Pega os moços, arrasta o corpo dele, leva e enterra lá. Mas a Safira, eu acho que ela tinha passado no salão antes, né? Para receber os elogios, né? Chegou toda ouriçada, tá? Irmão Pedro, irmão Barnabé, cadê os irmãos? Cadê o Ananias? Irmã, só uma perguntinha antes de você se empolgar muito. Como foi mesmo o negócio da venda dos terrenos? Não, nós vendemos e trouxemos tudo. Foi já concordado com meu marido, trouxemos tudo. Olha, teu marido acabou de ser levado aqui, ó, por esses garotos aqui. E você vai também. Porque ninguém pode mentir ao Espírito Santo. Ninguém pode mentir ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se ofende com a mentira. E ela não contou com uma coisa: o discernimento espiritual está ali. Então Deus tem a capacidade, irmãos. Por isso que o discernimento de espírito, né? As pessoas vão se manifestam e falam e profetizam e contam as coisas, etc. Eu vi uma situação muito inusitada aqui com um dos pastores bem antigos dessa igreja, o pastor Genival Olegário, não sei se alguém se lembra dele, um bem pequenininho que congregava conosco aqui, dirigiu uma congregação. Um dia ele estava falando no púlpito, muito empolgadinho, bem pequenininho, uma pessoa levantou lá e começou a profetizar contra ele: você está em pecado e tal. Ele falou assim: engraçado, Deus está usando a pessoa para falar com o próprio profeta, porque o cara caiu lá endemoniado. Então, é simplesmente uma coisa comum. Deus manifesta a sua sabedoria através destes dons: a palavra, a sabedoria da palavra, a sabedoria da ciência e o discernimento espiritual. Mas Deus também manifesta o seu poder. Você já parou para pensar na importância da fé? A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nesse contexto de fé ainda é um pouco mais além. Porque é a fé que você pode remover montanhas. É a fé que você pode derrubar muralhas intransponíveis. É aquela fé que você diz assim: meu Deus, essa é uma causa que não tem jeito. Esse é um problema que não tem solução. Essa é uma doença que não tem cura. Essa é uma causa que não tem remédio. Eu não sei o que fazer da minha vida. Mas de repente você é estimulado à fé. E você fala: em nome de Jesus de Nazaré. E tudo se resolve pelo poder da fé. São dons espirituais. Aí você diz assim: como aconteceu isso? Por exemplo, como acontecem as curas divinas? Você está orando e ora, eu vou dizer uma coisa para você. E às vezes Deus pode fazer isso de uma maneira tão simples, né? Dentro da sua casa. Um pai de família está lá com uma criança doente. Ele ora para o relógio. E eu me lembro que isso aconteceu na minha casa, na minha família. Eu nem pastoreava ainda. Meu filho era ainda bebê, e eu estava numa situação, não tinha carro, morava distante de todo mundo, não tinha nenhum vizinho que eu conhecesse que tinha carro. De repente a criança acorda de madrugada: ah, meu Deus, eu vou morrer. Aí a mãe fica desesperada: meu Deus, meu filho vai morrer. Aí olha para o menino está ficando branco, amarelo, sei lá, estava se desfalecendo. E aí, o que nós vamos fazer? Não tinha o que fazer. Me dá ele no colo. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia. O Senhor é o Deus de poder. Nós entregamos em tuas mãos, é nosso filho. Ó Deus, repreende essa enfermidade. A oração aconteceu em poucos minutos. Quando eu ainda olhei, ele estava dormindo. Aí eu coloquei devagarinho no berço. Ficamos ali
uns 3 ou 4 minutos olhando para ele, esperando para ver se ele ia acordar e ia chorar de novo. Não chorou. Nós voltamos para a cama, dormimos ali alguns momentos ainda com sono, ainda antenado na preocupação com ele. Mas acabamos pegando no sono também. Levantamos de manhãzinha, corre no berço. Está lá serenamente tranquilo. Levantou, passou um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos, 26, 27, 30, 29 anos. Está tudo às mil maravilhas. Não tem problema nenhum. Deus é o Deus que pode, Ele cura. Ele não precisa só de um pastor, de um líder, não. Ele pode usar você lá na sua casa. Ele pode usar a sua esposa, pode usar seu irmão, seu filho. Ele pode usar qualquer um, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus de milagre. Dom de curas é coisa especial da parte de Deus. O Espírito Santo tem esse poder. Então você pode confiar nele e dizer assim: Senhor, eu preciso. E Ele tem o poder de curar. Operação de milagres, de maravilhas, coisas extraordinárias, que você diz assim: isso aqui não tem como explicar. Você conhece na Escritura Sagrada alguns milagres que aconteceram, de multiplicação de pães, por exemplo, de Jesus andar sobre o mar. Mas não foi só Jesus que andou sobre o mar. O Pedro também andou sobre o mar. E Pedro não era Deus. E Pedro não era o Filho de Deus lá em pessoa. Pedro era só um homem como eu e você. E se você for olhar a biografia de Pedro, você vai encontrar tanto defeito que você vai dizer assim: meu Deus, como é que esse Pedro conseguiu andar no mar? Esse cara nem parece crente. O testemunho dele, de vez em quando, ele dá cada gafe. Ele comete cada desatino. Ele chegou a negar Jesus. Ele fala cada asneira. O cara é totalmente... Mas ele tinha fé. E essa fé fez com que ele tivesse a manifestação de Deus na sua vida. Ele teve a coragem de dizer assim: é tu mesmo, Senhor. Então eu quero ir aí junto contigo. E o Senhor disse: se você tiver fé, né? Aqui uma paráfrase minha. Então vem para cá, é você que decide. E ele foi lá e pisou dentro do mar e caminhou com Jesus. Aí você vai dizer assim: ah, mas ele fraquejou e quis... E você não fraquejaria, não? Será que você pode imaginar isso? Ele está no meio do mar e a tempestade, o vento e tudo, o barulho das águas, tudo de ruim, uma coisa terrível. E ele está lá, mas ele teve coragem de ir lá. E depois que ele passou por essa fase aí, que ele sentiu que Jesus estava bem pertinho dele, e eu sempre falo assim, que a presença de Jesus vale mais do que qualquer coisa na vida. Quando Jesus chegou bem pertinho dele, acho que Jesus pegou na mão dele e fica: calma, rapaz, tenha fé. Que pequena fé é essa? Que negócio é? Vamos ali, ó. O barco está longe, né? Mas a gente acompanha, vamos lá. Aí você imagina, o vento era contrário, o barco deve ter ido bem para longe. Mas Jesus e Pedro caminharam normalmente pelo meio do mar até entrar no barco. Mas você sabe o que foi que Jesus falou para Pedro quando Pedro começou a afundar? Onde está a tua fé? Que coisa extraordinária. Imagine você conversar com uma pessoa e dizer assim: irmãos, olha, parece incrível, mas eu andei por cima das águas e os meus pés estavam firmes, sólidos e não afundavam. Quantos milagres Deus já fez na minha e na sua vida. Parece que está faltando muito mais gratidão, porque coisas boas acontecem todo momento na sua vida. Os milagres que Deus realizou na sua história, os milagres da cura, os milagres da provisão, os milagres extraordinários que Deus fez na sua vida o tempo todo. Está faltando só você dizer: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor é muito melhor do que o que eu imagino. O Senhor me dá muito mais do que o que eu peço. O Senhor é bom. E Ele manifesta toda a sua graça e todo o seu poder por meio dos dons espirituais. Então Ele tem uma maneira de manifestar a sua sabedoria e Ele tem uma maneira de manifestar o seu poder. Escute bem, a igreja é sábia e a igreja tem poder. Não existe uma sociedade mais rica do que a igreja, porque a igreja tem a sabedoria da palavra, da ciência e discernimento espiritual. A igreja tem o dom da fé, da cura e da operação de maravilhas. Irmãos, no governo não tem esse poder, nas riquezas do mundo não tem esse poder, nos empresários mais poderosos do mundo não tem esse poder, mas a igreja tem esse poder. A igreja tem poder para curar enfermos, a igreja tem poder para operar maravilhas, a igreja tem o dom da fé, a igreja tem a sabedoria para não se deixar levar pela conversa dos outros. Se algum irmão deixa se levar, é porque descuidou nesse dom. A igreja tem conhecimento, escute bem, a igreja tem
tem capacidade de discernimento espiritual para saber quem são os de fato charlatães desse país. Então use os dons de Deus e peça: Senhor, eu preciso desses dons para não me deixar enganar por ninguém. Porque no final de tudo, Deus vai manifestar o seu poder, ou vai se revelar às pessoas. E aí então tem outro terceiro grupo de dons espirituais. O primeiro, o dom de profetizar. Dom de profetizar, como eu disse há pouco, não é o mesmo de profeta. Profeta, o último foi João. No Antigo Testamento, o profeta era uma figura muito significativa, que atendia as pessoas e que as pessoas iam lá conversar com ele e ele dizer assim: olha, faz isso, 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 e levavam lá uma dádiva, uma oferta, e dizia assim: o que é que eu preciso, o que é que você precisa? Eu preciso disso, disso, daquilo, e o profeta fazia. Agora deixa eu dizer uma coisa: não vai na casa de ninguém que profetiza e dizer assim: eu vim aqui consultar a Deus. Não faça isso, porque esse dom não existe. Se você fizer isso, você vai colocar em risco até a espiritualidade dessa pessoa. Porque dons espirituais não é a mesma coisa que ministério. Ministério é uma coisa que o Senhor te deu. Existe um ministério, vamos dizer, o ministério pastoral. Tudo bem, é um pastor, ele tem suas limitações, mas ele vai poder te orientar. Mas não existe um ministério de profeta na nossa geração. Existe o dom de profetizar. Então Deus pode usar a sua filha, o seu filho, uma criança, como Ágabo, que tinha 4 filhas e todas elas profetizavam. Deus pode usar qualquer pessoa na sua casa, qualquer pessoa na sua igreja, qualquer irmão que você conheça, para falar na hora que ele quer. Mas não vai para lá fazer uma consulta, não. Não vou para lá para ver se Deus fala comigo. E não vai se ajoelhar, irmãos. Eu não sei como é que as pessoas têm pouco discernimento. Quando eu tinha aproximadamente umas 2 semanas que eu estava na igreja, depois de convertido, eu cheguei no culto de oração e eu vi aquele povo todo empolgado orando. E aí Deus começou a usar uma irmã em profecia. Levantou-se um jovem lá do lugarzinho dele, foi lá, ajoelhou nos pés daquela irmã e disse assim: fala, Deus. Eu quase que não voltei mais na igreja nesse dia. Eu falei assim: meu Deus, aquele rapaz é louco. Olha só, ele está falando, ele está provocando, ele está incitando a irmã a ela cometer um desatino, sem lembrar que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então por isso que a profecia tem que ser julgada, tem que ser peneirada, você tem que ouvir com muita atenção. A Bíblia diz que você tem que julgar, não é o profeta, é a profecia. Preste bem atenção na hora que for ouvir, porque você vai descobrir uma coisa: que uma pessoa vai profetizar uns 10 minutos e talvez uma palavra só seja realmente a palavra que Deus escolheu para falar para você. E o resto ele vai ficar empolgado, só contando coisa. Eis meu servo que eu te digo, eu estou convosco. Isso aí a Bíblia já diz, nem precisa falar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Conversa fiada. O meu Deus que vem aqui e profetiza para mim, ele continua comigo aqui. Eu estou presente convosco todos os dias até a consumação do século. Se veio aqui, profetizou e foi embora, não foi o meu Senhor. Meu Senhor não vai embora, ele continua aqui, todo dia, manhã, tarde, noite e madrugada. Então, cuidado com essas coisas que estão na Bíblia, porque a Bíblia é o instrumento que você tem em mãos para julgar as profecias. Porque o dom de profetizar existe sim, e Deus vai usar pessoas para falar com você, mas olha, não faça isso como uma provocação, porque não é um ministério de profeta, é um dom de profetizar. E ninguém que foi usado no dom de profetizar, bata no peito e diga: sou profeta, porque Deus usou naquele dia, ele pode nunca mais usar. Porque o dom não é seu, é dele. Ele só manifestou em você quando ele quis. Mas você se lembra que uma jumenta profetizou também? E então a jumenta era uma profeta, profetiza. A jumenta então tinha um ministério profético, é assim? Pode-se agora dizer assim: peraí, Balaão, me dá licença, eu vim aqui conversar com a tua jumenta para ver se ela me diz aí o que eu devo fazer. Tem essa expressão? Pode acontecer isso? Não. Ela simplesmente foi usada para profetizar, uma figura lá. Então, meus queridos, quando uma pessoa for usada para profetizar, foi só uma pessoa que foi usada para profetizar. É um dom de profetizar. Então, glorifique a Deus e ajude e peça a Deus o dom de profetizar. Peça a Ele, porque a profecia edifica a igreja. Mas olha, vá com calma. Quando alguém começar a profetizar, preste atenção, escute o que o outro está falando. Cada um profetiza de uma vez, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso, que é para você aprender também a profetizar. Porque até para profetizar você tem que aprender, mesmo sendo um dom de manifestação espiritual.
E depois, além desse dom de profetizar, você vai ver na sequência do texto, porque hoje é um pouco mais resumido, mas existe o dom de variedade de línguas. Então deixa eu dizer uma coisa, a profecia edifica a igreja. Por isso que ela é superior. As línguas estranhas só edifica você mesmo. Quando você estiver falando em língua estranha, você nem precisa falar alto, porque ninguém vai ser edificado com a sua língua estranha. Então por que a gente fica falando alto e gritando? Porque é bom. Só por isso. É bom, é gostoso, glória a Deus, e vai falando. Não é pecado falar. Mas não vai edificar ninguém. Não vai ajudar ninguém a melhorar de vida. Não vai trazer nenhuma instrução para ninguém. Aí você diz assim, mas pastor, e se a igreja estiver reunida, todo mundo falando língua estranha bem alto, isso é errado. Não é o que o Senhor ensinou a fazer. Mas também não é pecado, porque é bom. E já viu como é gostoso aqueles monte de irmão falando em língua estranha? Glória a Deus, você começa, só em estar perto, você já começa também a sentir vontade de falar também, e já é animado, é fervor espiritual. Às vezes as pessoas criticam isso aí. Eu fui criticado uma vez por uma pessoa bem tradicional, que não cria no poder do Espírito Santo. Aí disse assim, vocês crentes parecem que são doidos, pensam que Deus é surdo, fica todo mundo gritando e falando aquela língua, ninguém entende nada. Será que Deus é surdo? Eu falei, Deus não é surdo, mas jogador de futebol também não é surdo, juiz também não é surdo, e lá no campo de futebol, todo mundo, quando tem qualquer golzinho, grita. Por quê? Porque é bom. É bom dar glória a Deus, é bom exaltar o nome de Jesus, é bom falar em língua estranha, é bom sentir o poder de Deus na minha vida, é bom mesmo. Então você pode sentir o poder de Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, pular na presença de Deus, porque na presença de Deus até a tristeza pula de alegria, porque é bom. Pela cada baixalamar. É bom. É um adorno espiritual, uma riqueza espiritual, é um privilégio dos maiores que você pode imaginar. Mas o Senhor deu algumas instruções, dizendo o seguinte: esta língua estranha não vai ajudar ninguém, só a você. Então se você for lá para os pés do Senhor, só você e Deus, e ficar quietinho lá falando de língua estranha, cantando em língua estranha, é uma delícia cantar hino espiritual. É uma coisa gostosa cantar hino em línguas estranhas. E você fica lá o tempo todo na presença de Deus chorando. Ninguém sabe que você falou em língua estranha. Mas você entrou lá derrotado, arrasado, angustiado, e voltou realizado, transformado, feliz da vida, porque você foi edificado. Agora você diz assim: eu queria que essa edificação passasse para outros. É fácil. Vamos pedir que Deus manifeste o dom de interpretação de línguas. Aí Deus vai usar uma pessoa lá no meio, porque as línguas não são entendidas nem por nós mesmos. Eu vi um pastor contando uma vez que ele pediu a Deus, e Deus deu a ele a interpretação das línguas que ele mesmo estava dizendo. E ele pensou que ia ser assim uma mensagem poderosa, e Deus estava dizendo assim: o trono de Deus é assim, 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 assim. Tem uns anjos assim, o povo está adorando assim. E parece que tudo estava em torno da adoração, pelo menos naquela hora. Mas existem pessoas que estão falando em língua estranha, de repente alguém levanta ali e começa a interpretar, e vira uma profecia para a igreja, para edificar a igreja. Aí nesse contexto, Paulo diz assim: se houver intérprete, então todo mundo cala, um fala em língua, o outro interpreta, que é para haver edificação da igreja. Queridos, dons espirituais enriquecem a igreja. E eu vou dizer para vocês um lugarzinho de achar esses dons. Não vende no mercado. E eu vou dizer um outro lugarzinho que não tem. Você pode passar 20 anos numa faculdade teológica, não é vendido nem encontrado na faculdade teológica. Sabe onde você pode encontrar? Na oração. E é por isso que eu gosto de falar da oração. A oração não é para você chegar lá e pedir e reivindicar só para reivindicar, não. É só para você entrar na presença de Deus e adorar a Deus. Eu fui ensinado desde criança, quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí as pessoas, os meus líderes naquela ocasião diziam assim: olha, não precisa nem você pedir. Não precisa nem você ficar dizendo: me batiza, Jesus, me batiza. Não precisa nada.
entre na presença de Deus e o adore. E diga glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu entrei na presença de Deus um dia, eu estava na casa da minha avó ali, só eu e as minhas irmãs, a minha irmã e a minha avó, e eu entrei na presença de Deus e eu digo, eu não vou nem pedir, eu vou só adorar, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E quando eu pensei que não, eu estava falando em línguas estranhas, eu nem estava pedindo para isso acontecer, mas Deus é bom. Então se você quiser receber o batismo com o Espírito Santo, precisa quebrar um pouco dessa ansiedade, sabe que isso vira uma ansiedade, que tem que querer, oh Senhor, eu quero, mesmo se o Senhor não me batizar, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Não precisa nada, entre dentro no santuário de Deus, na presença de Deus e diga, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, Jesus é doce, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, faça como os querubins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e o adore. A adoração é o segredo de tudo, a adoração é a bênção para tudo. Quando você adora a Deus, o Espírito de Deus está presente, e todas as glórias e as bênçãos de Deus acontecem na presença de Deus em adoração. Então da agora para frente, quando você chegar no culto de oração para pedir o batismo com o Espírito Santo, no domingo de manhã, faz um teste. Entra lá dentro, geme, chora e diz, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu te glorifico tantas vezes quando for necessário. Eu te adoro. Você se lembra que Jesus ensinou a orar assim? Jesus ensinou a orar. Quando você for orar, antes de você pedir qualquer coisa, antes de você falar qualquer palavra, antes de você reivindicar qualquer coisa, você diga assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adore ao Senhor, Ele é santo, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, e é por isso que você percebe e sente a sua presença, porque Ele é o Deus que se manifesta no meio dos louvores. Louve ao Senhor, porque é muito bom. Então, queridos, é preciso que nós possamos entender. Podemos ver que os dons se manifestam pelo Espírito Santo. E Paulo nos explica que os dons, os serviços e as realizações são diversas, sendo a manifestação concedida a cada um para um fim muito proveitoso, a nossa edificação espiritual. Você pode receber isso na sua casa, em qualquer lugar, até dentro do carro. Que de repente até lá mexendo a panela, você começa a mexer a panela, aí experimente dizer assim, eu te adoro, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, louvado seja o teu nome, eu te adoro, o santo é o teu nome. Daqui a pouco você está falando em língua estranha lá na panela, está tudo de boa, tranquilo, adore ao Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Quero convidar você para ficar em pé.